meus alunos, estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre trigonometria, dar continuidade aos nossos estudos. Antes do recesso, antes dessa pandemia, nós estávamos falando um pouquinho sobre ciclo trigonométrico. Então, cheguei a falar sobre o raio unitário, um círculo de raio unitário, Então, raio igual a 1. E aqui eu conseguiria tirar os valores para seno, cosseno, tangente, das razões trigonométricas. Havia dito que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Bom, então vamos observar aqui e entender. Se eu clico aqui em seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Em relação ao que está aqui, seria esse segmento. Só que ele estaria projetado aqui. Aí esse valor vem para cá. Então, vamos observar em relação ao seno uma coisa que acontece. Isso aqui é para o valor de 50 graus. E está dando valor aproximado, 150, 0,77. Observe que está aqui próximo. Então, vou mexer esse ângulo. Então, estou mexendo. Então, eu encontro o mesmo valor desse lado, 0,77 para 130 graus. O que acontece? Esses valores, a função, tanto as funções trigonométricas são chamadas de funções cíclicas, ou seja, elas obedecem a um determinado parâmetro. É óbvio que esses valores, eles se repetem de uma forma idêntica não só ao valor modular, ou às vezes em relação até aos próprios sinais. Então aqui, primeiro quadrante, que diz 0 a 90 graus, o seno é positivo, assim como até 90 a 180. Porque ele está projetando em Y. Então, mas calma aí. Naquela hora foi seno de 50 e o seno de 30, o que eles têm em comum? 50 e 130 são suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, o ângulo de um ângulo agudo é igual o seno de um ângulo agudo é igual ao seno do suplemento desse ângulo. Então, isso é muito importante a gente estar acompanhando isso. Vamos continuar aqui. Então, vamos pegar aqui, Observe que quando eu pego aqui, na parte de baixo, eu já estou em 210 graus, o meu seno passou a ser negativo. 210 graus ele é menos 0,5. Então, no terceiro quadrante, o seno passa a ser negativo. E detalhe, se eu parar e pensar, olha só, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. O que é 210 graus? 180 mais 30. Ele tem o mesmo valor do que o 30 graus e o 150 graus, porque o 150, ele é o simétrico dele aqui em relação ao eixo X. A gente pode até voltar aqui. Lógico que os sinais vão mudar. Primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. Terceiro e quarto, negativo. Olha bem, estamos em 210. Eu quero 150. Vamos ver aqui, 0,5. 30 graus agora.
0,5. Vamos para o quarto quadrante. O 30 graus seria 360, 330 graus. Menos 0,5. Então, a ideia de ser cíclico está ligada também aos valores que vão se repetindo. E os sinais, logicamente, eles vão sofrendo alterações. Então, quando eu quero calcular o seno de um determinado ângulo, eu tenho que lembrar que, primeiro, em qual quadrante que ele se encontra? Ele é congruente a quem do primeiro quadrante? Porque ele tem um valor de congruência em relação àquele quadrante. Então, isso é muito importante. Vamos falar agora sobre o cosseno. Voltando aqui, né? Vamos ver aqui a função cosseno. Vou apagar o seno. Quando eu volto aqui para o cosseno, perdão, o cosseno é x, então a projeção é o cateto adjacente dividido por 1, né? Mas dividir por 1, então, por isso que usa-se o círculo de raio unitário, porque dividir por 1 não altera nada. Então, essa razão trigonométrica fica ótima no círculo de raio unitário. E aqui vai acontecer uma coisa interessante. Os valores vão se repetir mexendo-se nos sinais. Mas como eu estou falando em relação ao eixo x, daqui para cá é a parte positiva de x. Então, essa parte positiva, ela é uma região de fronteira do primeiro para o quarto quadrante. Então, ângulos do primeiro e quarto quadrante são positivos. Ângulos do segundo e terceiro quadrante são negativos, que é a parte negativa do eixo x. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no cosseno de 60. É 0,5. O valor, o irmão dele aqui, né, vamos pensar aqui no segundo quadrante, você deveria fazer 180 menos 60. Né? Então, daria o que? 120 graus. Só que aqui é a parte negativa, então quer dizer que o cosseno de 120 graus é menos 0,5. Então, a gente pode fazer o testezinho aqui, Cosseno de 120 menos 0,5. Se eu observar aqui, para cá, vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque estamos falando desse segmento. O correspondente lá seria 180 mais 60. 180 mais 60, 240 graus. Então, vamos chegar aos 240 graus. Menos 0,5, o correspondente. Quando eu achar o correspondente aqui desse lado, é só você pensar, estamos falando de 60, vai para cá, então é a questão de semelhança de triângulos, então você tem 360 menos 60. 300 graus tem o mesmo valor de 60 graus. graus, 0,5. Tudo isso que nós estamos falando especificamente de valores por enquanto, mas isso é uma função. E para achar o valor da tangente, é só a gente pegar o valor do seno e dividir pelo cosseno, que é a ideia de tangente. Em termos de segmento, porque aqui esse é o seno. Seno, cosseno. Quando eu penso em tangente, vamos voltar aqui só para a gente... Esse segmento, o comprimento desse segmento é o cosseno. O comprimento desse segmento, que é congruente a esse, é o seno. E a tangente está aqui, Como o próprio nome diz, se você observar, é um segmento tangente à circunferência. E, logicamente, tem que formar um ângulo de 90 graus. As medidas podem aparecer tanto
em graus, né? Vamos pegar aqui 30 graus aqui, por exemplo, como radianos, que seria o π sobre 6. π sobre 4, 45 graus. π sobre 3, 60 graus. Agora, como é que eu faço essa conversão? Essa conversão ela é feita de que maneira? Eu tenho que lembrar que π é correspondente a 180 graus. Voltando aqui, né, vamos pensar que eu quisesse calcular quanto é o seno de 390 graus. Tá? O que acontece? Uma volta completa corresponde a 360 graus. Então, se eu pegar 360, 390 e dividir por 360, sobram 30. Então, esse cara é congruente, né, ou igual ao seno de 30 graus. Pela tabelinha trigonométrica, o meio. Vamos imaginar aqui o seno de 240 graus. Bom, 240 graus não é uma volta. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte: se eu quero achar o correspondente dele, eu tenho que pensar que, imagine que o alfa, meu alfa, é um ângulo entre 0 e 90 graus. O seno de 240, primeiro eu tenho que pensar da seguinte forma. Bom, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Terceiro e quarto, ele é negativo. Então, esse cara, ele é negativo. Ele é menos um cara correspondente. Ora, se ele está no terceiro quadrante, seria 180 mais esse alfa, para cair no terceiro quadrante. Ora, 180 mais quanto está 240? 60, então ele é menos o seno de 60 graus. Ou seja, menos, quanto é seno se raiz de 3 sobre 2. Não é difícil. Vamos continuar. Bom, agora pensando no cosseno. Três mil 660 graus. Então, parece difícil? Não, não é difícil. Eu simplesmente pego 3.660 graus e divido por 360. Professor, eu posso cortar os zeros? Bom, cortar o zero é dividir por 10. Se você fizer isso e eu estou procurando o resto, eu vou ter que pegar o resto e multiplicar por 10. Então, muita atenção a isso. Eu prefiro que não faça. Então, 360 subtrai 60. 60 por 360 não dá. Então, 0. Então, sobrou 60 graus. O que significa esse 10? 10 voltas. Ora, se você der 10 voltas, você volta ao mesmo ponto inicial. E andou mais 60 graus. Então, isso aqui equivale ao cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Então, vamos pensar aqui agora o cosseno de 135 graus. Ora, 135 graus, ele encontra-se no segundo quadrante. E aí o procedimento é um pouquinho diferente do terceiro. O cosseno
ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No segundo e terceiro, ele é negativo. Então, esse cara aqui, ele é equivalente a um cara do primeiro quadrante, como ele é menor que 180 e maior que 90, ele é do segundo quadrante, então é negativo. Então, ele é equivalente a um cosseno do primeiro quadrante. E como é que eu descubro esse cara? Ora, para essa situação do segundo quadrante, seria 180 menos alfa. Né? Para eu achar esse alfa aqui, correspondente. Né? Então, 180 menos alfa é igual a 135. Então, você pode montar uma equaçãozinha. 180 menos alfa é igual a 135. Menos alfa é igual a 135 menos 180. Menos alfa é igual a menos 45. Ou seja, multiplicando ambos os membros por menos 1, alfa é igual a 45 graus. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Imagine que agora eu peço para determinar quanto vale o seno de 7π sobre 6. Então, isso é interessante pelo seguinte: tem maneiras mais de transformação em relação a isso. Eu, particularmente, eu acho que é mais fácil para o aluno ele entender que o π vale 180 graus, né? Π radianos é equivalente a 180 graus. Então, isso aqui é equivalente a 210 graus. Então, o que você está querendo é o seno de 210 graus. Então, fica visualmente mais tranquilo para o aluno. Né? E aí, passou de 180 e é menor que 270, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, né? Como é que eu consigo resolver isso aí? Ó, terceiro quadrante seria, né? Ele tem um equivalente, né? Um alfazinho lá do primeiro quadrante, lembrando que o seno é positivo, primeiro, segundo, terceiro e quarto é negativo, então é que esse aqui é negativo. Tá? 180 mais alfa, então 30 graus, porque é do lado de cima. Seno de 30 graus, meio, então menos meio. E para dizer que eu não vou deixar de fora, vamos pensar na tangente de 315 graus. Né? Tangente de 315 graus. Bom, quando nós estamos falando, ele é superior a 270, inferior a 360. Bom, então eu garanto a vocês que ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante, né? Aí eu tenho que pensar aqui o seguinte, é tangente. Tangente, né? E é uma coisa interessante isso aqui. Quando eu fico na dúvida do sinal, né, eu tenho que pensar o seguinte, o seno, né, o que é tangente? É seno sobre cosseno. O seno do quarto, terceiro e quarto é negativo. Mas, para o cosseno, primeiro e quarto é positivo. Na divisão mais com menos é menos. Então isso aqui é menos. Menos tangente. Bom, o quarto quadrante, tá? Ele é 360 graus menos o alfa. Isso menos isso dá 315. Então, ele é equivalente a isso. Quanto é tangente 45 graus? 1. Então, aqui vai ser menos 1. Espero que
dentro dessa proposta, eu tenha conseguido atingir a ideia de vocês poderem fazer algumas atividades. Vou postar no Google Sala de Aula e aguardo o retorno. Na próxima aula a gente vê as possíveis dúvidas. Um grande abraço a todos.